De volta com o nosso programa PPI Vivendo Mais e Melhor. Trazendo para você que nos acompanha formação e informação sobre como envelhecer bem. Curta, comente, compartilhe com outras pessoas na página do Facebook, Instagram e através do canal DA Diocese Apucarana no YouTube. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Hoje conosco, Padre Paulinho Amaral, pároco da paróquia São João Batista da cidade de Ângulo e da paróquia Santo Antônio de Pádua da cidade de Flórida. Padre Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, fico grato pela oportunidade, parabenizo a Pastoral da Pessoa Idosa, parabenizo a nossa equipe do Sistema DA, Diocese de Apucarana de Comunicação, por nos dar essa oportunidade de poder refletir sobre um dos principais temas hoje da vida na sociedade e, evidentemente, também na igreja, que é o nosso grande contingente de pessoas idosas, né? E a gente precisa, de fato, aprender a envelhecer enquanto estamos ainda jovens, enquanto ainda estamos adultos, né? Aliás, a Pastoral da Pessoa Idosa, ela surge no Brasil num momento em que a população brasileira, assim como a população mundial, envelhece muito, né? E é muito bom a gente poder viver mais e, como você disse na apresentação do programa, viver bem. Por isso, estamos aqui para conversarmos e darmos uma contribuição sobre essa importante ação evangelizadora da Igreja, junto às nossas pessoas tão amadas, junto às nossas pessoas tão queridas, que são as pessoas idosas. Nós ficamos muito agradecidos do senhor ter aceito o convite. Padre Paulinho, nos fale sobre o que o senhor acha sobre envelhecimento hoje no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. Nós vivemos um fenômeno muito interessante, que é o aumento da perspectiva de vida das pessoas, né? Se a gente olhar aí uns 50 anos atrás, né, uns 70 anos atrás, a perspectiva de vida era de 60 anos, né, 55, né? Quando você encontrava alguém com 60 anos, você, nossa, como você está velho. Hoje nós temos no Brasil mais de 70 anos, né? A média de idade do brasileiro e da brasileira é mais de 70 anos. Mas hoje está se tornando comum encontrarmos pessoas com 90, com 95. Eu convivo em Lobato, em Flórida, em Ângulo, com pessoas centenárias, né? Nós vamos ter diversas pessoas centenárias em nossas comunidades. Mas o mais importante, Paty, é o seguinte: a questão não é só aumentar, né, a perspectiva de vida, é que tipo de vida nós vamos ter, né? Aí a importância da sociedade refletir, e a igreja também tem feito isso, como é que nós vamos envelhecer e que cidade, que paróquia, que ambiente tem as pessoas idosas, para que possam viver e viver dignamente. Nós estamos tendo cada vez menos crianças, menos adolescentes, menos jovens e mais idosos, né? Então, como que eu vejo esse momento no Brasil, na nossa Diocese de Apucarana e no mundo, da questão da pessoa idosa? É um fenômeno abençoado, né? Eu penso que nós precisamos estudar mais esse fenômeno, né? Hoje, uma das especialidades que mais cresce na medicina é a geriatria, justamente por causa do aumento de pessoas idosas. Sim. Nós também precisamos entender que tipo de casa, que tipo de construção nós devemos ter, considerando o aumento da população idosa. As nossas calçadas, as nossas ruas, os ambientes, os espaços públicos, eles são acessíveis às pessoas idosas, né? Então a gente precisa rever muita coisa. Eu penso aqui, por exemplo, na questão dos cuidadores de idosos. É uma profissão do futuro. Sim. O cuidador de idoso, a cuidadora de idoso, é uma profissão de futuro. Como qualificar essas pessoas, né? Como preparar melhor, seja um cuidador profissional, seja um membro da família que vai cuidar do pai, da mãe, do avô que é idoso.
é um fenômeno lindíssimo. Eu comentava aqui nos bastidores que em alguns países que já têm o envelhecimento da população há mais tempo, né? Por exemplo, o Japão é um país que tem muitos idosos, né? A Europa envelheceu demais, né? Mas no Oriente, na cultura oriental, na cultura do japonês, né? Mesmo nós aqui, quando encontramos os japoneses, entre eles, as crianças aprendem desde cedo a fazer reverência para os idosos. Né? Faz ali esse gesto. Isso nós temos que incutir na nossa cultura. Né? Então, quando você vê um idoso, a criança precisa olhar como quem está olhando para alguém que é sagrado, carregado de história, de vida, que ajudou a construir o que nós somos hoje. E aí eu vou dar lugar para aquele idoso, eu vou ajudar a atravessar a rua, eu vou perguntar se está precisando de alguma coisa, quer uma água, quer comer alguma coisa. Então, é uma questão, Paty, de cultura, questão de mentalidade. Né? E depois uma outra coisa, nós olhamos para as pessoas idosas e ali nós enxergamos uma história, que é para ser contada, que é para ser partilhada. Portanto, quem tem um idoso em casa, uma idosa em casa, nas nossas comunidades, nós temos tesouros a serem valorizados, a serem descobertos, e que nos ajudam muito a aprender como viver agora, como viver hoje. Nós costumamos dizer na Pastoral da Pessoa Idosa que as pessoas idosas são bibliotecas ambulantes de tanta história e aprendizado que eles trazem para nós. Sabedoria. Isso mesmo. Padre, sobre as políticas públicas, o senhor falou um pouco aí sobre as calçadas, né, que não estão em condições para receber as pessoas idosas. Sobre essas políticas públicas para as pessoas idosas, que na maioria das vezes não sai do papel. O que é que o senhor tem a nos dizer? Eu penso que em todas as esferas do poder público, hoje a questão do idoso deve estar entre as prioridades. Então, quando você fala de saúde, né, de modo genérico, hoje o gestor público ele tem que especificar, né? Saúde, você vai cuidar da gestante, da criança lá no ventre materno, mas nós temos que ter muita atenção, por exemplo, à saúde do idoso. Exatamente. Então, nós precisamos aperfeiçoar programas de saúde, inclusive, sobretudo, na linha da prevenção das doenças, mas também no acompanhamento. Por quê? É uma fase da vida em que o peso da idade, o cansaço, o desgaste físico-mental, consequentemente, vai trazer diversas limitações na saúde. Então, nós precisamos ter programas muito específicos voltados à saúde do idoso, à saúde da idosa. Agora, eu penso sempre o seguinte, nós precisamos de programas que ajudem a incluir o idoso, né? Programas preventivos. Né? Então, como que as nossas cidades, os nossos municípios, né, vão criar ações para que, por exemplo, o idoso ele tenha lazer, ele tenha espaços de lazer adequado, pensar com muito carinho naquele idoso que às vezes tem os filhos, tem os netos, tem familiares, mas cada um sai cedo para o seu trabalho e ele fica o dia inteiro sozinho, o dia inteiro sozinha. Então nós temos que criar programas para envolver esses idosos solitários, para que eles tenham um espaço de integração, para que eles possam conviver com outras pessoas idosas e também com crianças, com adolescentes, com jovens, né? Então, eu penso o seguinte, em todo município deve haver, de modo institucionalizado, um departamento, seja na Secretaria da Assistência Social, né? Quando não já ter os grandes municípios, hoje o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma secretaria que ela é voltada exclusivamente para a questão do envelhecimento. É a Secretaria da Pessoa Idosa, um órgão público direcionado para a questão dos idosos. Então, se nos nossos municípios menores, não vamos criar a Secretaria da Pessoa Idosa. Eu acho, inclusive, que não é luxo nenhum. Sim. Nós temos aí, nas cidades onde eu estou, são cidades pequenas, né, você esteve lá, você conhece, sim, quase 20% da população é idosa. Pessoas idosas. Então, o mesmo investimento que você vai ter em relação às crianças, aos jovens, né, você deve ter também em relação às pessoas idosas. Eu penso, Paty, que ainda nós estamos muito aquém. Né? Eu acho que o Estado brasileiro está muito lento, né, em relação
a questão da pessoa idosa. Mas existem iniciativas interessantes e a igreja tem muito a ensinar. Por quê? Uma das primeiras instituições do mundo que se ocupou do idoso foi a igreja. O exemplo são os vicentinos. Sim. Os lares que os vicentinos sempre cuidaram e que receberam as pessoas idosas que não tinham mais onde ficar, não tinha mais com quem ficar. Hoje a gente tem uma ideia que inclusive foi desenvolvida em algumas cidades do Brasil também, pelos vicentinos, que já está sendo assumida pelo poder público, que é o condomínio do idoso. Sim. Então você tem um conjunto de casinhas, um conjunto de casas, ali tem um banheirinho, tem um quartinho, tem uma salinha, uma cozinha, né? Tudo adaptado, sem os problemas que pode fazer com que o idoso caia. Ele mora ali, mas no centro tem uma enfermaria, tem um restaurante, um lugar comum. Se a pessoa quer fazer sua comida em casa, ele faz, pode até convidar um vizinho do condomínio. Se ela não quer, não tem mais condições, ela vai lá para o restaurante comum. Lá tem enfermaria, tem uma capela, tem ambientes de lazer. Quer dizer, nós temos que oferecer o melhor para quem fez tanto por nós, né? Então essas ideias, elas estão começando a surgir, mas eu penso, Paty, e a Pastoral da Pessoa Idosa também é uma das que fez com que isso começasse a virar realidade. Sim. Pelo trabalho feito no Brasil com tanta força. Mas nós temos que ser mais firmes, porque idoso seremos todos nós. Verdade, Padre. Inclusive, em outros programas, nós falamos sobre os vicentinos, sobre a igreja que começou a cuidar das pessoas idosas primeiramente. E nós temos uma preocupação muito grande, enquanto Pastoral da Pessoa Idosa, com as pessoas idosas acamadas, as que estão vulneráveis em casa. E como o senhor disse, muitas vezes a família não consegue, não tem um olhar voltado para essa pessoa idosa. Nós precisamos, muitas vezes a gente não quer que destine, que vá para o lar, que vá para o asilo, mas muitas vezes é para o bem da pessoa idosa que tem que acontecer isso. E essas políticas públicas têm que incluir também um espaço maior para essas pessoas idosas acamadas em vulnerabilidade. Eu penso que, inclusive, Paty, o diferencial da Pastoral da Pessoa Idosa, o diferencial é justamente esse. Porque às vezes aquele idoso que pode participar de um grupo da terceira idade, das atividades do município, tudo bem. O nosso grande desafio é o idoso dependente. Exatamente. É o idoso que está acamado, é o idoso que não tem mais lucidez, é o idoso que fica em casa, que não tem como se deslocar para uma atividade promovida pelo município. E quem é que está cuidando desse idoso? Além da família, hoje, quem acompanha muito de perto é a Pastoral da Pessoa Idosa. Também esse público, nós devemos ver como é que o poder público vai poder ajudar, porque de fato é o público que mais vai precisar. Todo idoso precisa, mas o idoso vulnerável, o idoso já mais limitado, precisa muito mais. Sim. Padre, hoje as pesquisas mostram que o número de pessoas idosas no Brasil é o mesmo da população ativa, dos que estão trabalhando. Como que o senhor vê isso, essa preocupação, o número de pessoas idosas no mesmo patamar dos que estão ativos? Então, por isso que todos os países do mundo, os que não começaram ainda, vão ter que começar a discutir a questão, por exemplo, da previdência, né? No Brasil nós tivemos aqui, a discussão foi muito tardia, e talvez não foi a melhor, mas foi a necessária. Sim. Né? A questão da previdência. Por quê? Nós vamos ter cada vez mais um contingente de pessoas que já trabalharam muito, que já contribuíram muito e que deixam de trabalhar, deixam de contribuir, mas precisam do amparo do Estado para sobreviver com dignidade. E nós vamos ter, do outro lado, menos pessoas, porque nós temos menos jovens na vida ativa econômica e, evidentemente, também contribuindo para a Previdência. Então, aqui nós temos que fazer os ajustes, né? Sem precarizar a Previdência, sem tirar direitos, né? No Brasil, nós já temos agora a idade mínima, que é uma saída, né? Nós já temos também o aumento da idade e a idade mínima. Agora, o nosso grande desafio é que a maioria das pessoas acabam aposentando com um salário mínimo, um pouquinho mais. E nós temos uma minoria que ganha um volume altíssimo de aposentadoria.
O problema da Previdência do Brasil não é o meu pai que é aposentado, os nossos amigos aqui que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. O problema são aqueles poucos que ganham milhões, que ganham muito. Verdade. Então, há um desequilíbrio muito grande. Então, a gente precisa aprimorar esse sistema. O sistema previdenciário do Brasil, ele tem que ser aprimorado. Começou, deu-se alguns passos, ele tem que ser aprimorado. Agora, mais ainda é importante a atuação de uma pastoral como a pastoral da pessoa idosa, porque ela vai fazer um trabalho, primeiro, de ação emergencial. Você faz esse trabalho e sabe como que funciona muito bem isso. A pastoral da pessoa idosa não vai deixar desamparado nenhum idoso. A comunidade se organiza e vai, se precisa de socorro, vai ser socorrido. Ação emergencial. Não vai passar fome, não vai passar sede, vai ficar limpinho, se precisar de fralda vai ter, se precisar de alguém para ficar, até mesmo voluntário, vai ter. Então, ação emergencial. Mas nós não podemos ficar apenas nas ações emergenciais, até porque nós não podemos assumir uma responsabilidade que é da família e é também do Estado. Então, aí entra o segundo momento, que é a reivindicação de política pública, né? Eu penso que nós precisamos avançar muito aí, por isso que é importante, na hora de escolher os representantes, importante saber dos candidatos, saber de quem quer entrar na vida pública, o que você pensa sobre o trabalho com as pessoas idosas, né? E esse desequilíbrio fiscal, esse problema, né, de você ter um contingente maior de aposentados do que de pessoas contribuindo, também tem que ser enfrentado. Mas eu penso, Paty, que tem que ser enfrentado justamente onde está a coisa mais injusta, que é um grupo pequeno ganhando muito, né? Nós temos aposentadorias que são milionárias e uma grande parcela, às vezes, não conseguindo nem o suficiente para viver com dignidade. Então, aí, reivindicação de políticas públicas e a nossa participação como cidadãos na vida política. É só assim que a gente muda essas estruturas que, às vezes, são tão injustas e são injustas com aqueles que ajudaram a construir uma nação, que são as nossas pessoas idosas. Sim. Temos que avançar muito nesse sentido aí. Nós temos também, né, padre, as redes de apoio que nessa ação emergencial eles entram conosco, nos auxiliando e ajudando as pessoas idosas. Mas como o senhor citou, nós não podemos fazer toda a parte que vem do Estado. Por isso, exige-se, é urgente as políticas públicas para Sim. as pessoas idosas nesse momento. Padre, e para os jovens, o que o senhor aconselha sobre esses jovens cuidarem das suas pessoas idosas que estão ali em casa ou que estão pertinho, os avós, os tios, os pais? O que o senhor aconselha para esses nossos jovens hoje? Olha, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: como é que você espera ser tratado quando for velhinho? Se você responder essa pergunta, você vai tratar as pessoas idosas. Você quer ser bem tratado, você quer ter apoio, você quer ter companhia, você quer ter uma vida decente quando você for velhinho? Ah, eu quero. Então, cuide dos velhinhos, cuide das pessoas idosas que estão do seu lado. Então, a gente faz isso, evidentemente, não numa relação de troca, mas numa relação de aprendizado e também, é claro, confiando em Deus, que se hoje eu cuidei, amanhã alguém vai cuidar de mim, né? Eu penso o seguinte: se tem uma coisa que vai nos deixar em paz quando a gente se despede de um idoso que falece, um avô, um pai, um conhecido, é a oportunidade que eu tive de cuidar, e cuidar bem. E aí aqui o seguinte: primeira coisa, Paty, a gente tem que aprender a envelhecer hoje. Eu, enquanto mais novo, já estou começando a aprender a envelhecer. Segunda coisa importante: nós precisamos ser mais caridosos com todos, mas especialmente com o idoso. Tem coisa que a gente pode até exigir de um jovem, porque ele tem espaço para crescer, para amadurecer, mas você não pode exigir mais de uma pessoa idosa, né? Então, aqui é uma coisa muito importante: ter paciência com as pessoas idosas. Eles estão num outro tempo, que não é o tempo da juventude. Então, já contou essa história 10 vezes? Escute mais 10 vezes se for preciso. Não tem importância, né? Você tem que entender que a pessoa que está lá do outro lado já foi igual você, não tinha esses hábitos, agora tem porque
entrou num outro estágio da vida, que não é o estágio final, que não é um estágio em que você vai ficar totalmente incapaz, mas é um estágio da vida tão importante quanto todos os outros. Então, os nossos queridos jovens, amem as pessoas idosas, exercite a caridade, escute, mas escute para valer, não é tirando sarro, escutando só por escutar. Se você está num ônibus e entrou um velhinho, seja o primeiro a levantar, pega no bracinho com jeito, põe naquela cadeira. Né? Se você está no metrô, se você está no ônibus, onde você estiver, num lugar público, dê espaço, ame as pessoas idosas, porque é assim que você vai ser amado quando você for um idosinho também. E é claro, a gente espera, eu espero em Deus pelo menos uns 100 anos. Amém. Então, eu amo as pessoas idosas, né? Eu conheci a minha bisavó, a mãe da minha avó na Bahia, minha bisa, Arlinda. Eu convivi com os meus avós maternos e paternos. Né? Convivi mais com os paternos, porque os maternos moram na Bahia. Eu tenho ainda avó. Olha. Né? Então você tem que sentar do lado e dar o tempo que for preciso. É o melhor tempo que a gente pode ter, a companhia de algum idoso. Outra coisa importante, Paty, visite um asilo. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. Vá num lar, vá num asilo. Se você, de repente, corta cabelo, você quer fazer a unha, ajudar os idosos, ou pelo menos estar junto, estar presente, estar ali do ladinho. É muito importante. Um jovem que faz isso vai ser um adulto feliz, vai ser um adulto promissor, um adulto fecundo e vai ser um idoso respeitado que com certeza vai ter tudo isso também retribuído quando ficar velhinho. Amém. Você, jovem que está nos assistindo, siga o conselho do Padre Paulinho. Padre, nós agradecemos imensamente o senhor ter vindo aqui conversar conosco, passar essas informações tão importantes para as pessoas que estão nos assistindo e, do fundo do coração, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Nosso Amém. muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, outra vez parabenizo você como coordenadora e todos os agentes, as agentes. É uma pastoral que deve aos poucos ir tornando-se uma prioridade também na vida da igreja, porque trata-se de um grupo que cresce em nossas comunidades e que tem muito a oferecer para a nossa igreja. Deus seja louvado pela vida de todas as pessoas idosas, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E a você que nos acompanha, fique ligado na DA Diocese Apucarana. Até nosso próximo encontro.